povo brasileiro, de onde viemos? Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. No episódio de hoje, vamos nos apegar ao passado, contrariando um pouco as palavras agora lidas de Darcy Ribeiro, para melhor construirmos o Brasil que nós precisamos. Eu sou Tainara Cortinhas, do podcast da TAI, e o tema de hoje é a questão indígena no Brasil. O termo índio foi estabelecido pelos europeus quando chegavam ao continente americano ao final do século XV. Quem deu o nome foi Cristóvão Colombo, que acreditou que havia chegado à Ásia. Como ele estava à procura da Índia, decidiu nomear as populações que aqui ele encontrou como índios. Essa palavra demonstra o desconhecimento dos europeus com relação à cultura indígena, pois se utilizaram do mesmo termo para designar povos diferentes. Índio é o nome que reúne uma grande diversidade de povos na América. No Brasil, a população indígena, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, é de 896,9 mil indígenas distribuídos em terras indígenas e áreas urbanas do país. Encontramos 256 povos falantes de mais de 156 línguas diferentes. Há também 82 referências de grupos indígenas não contatados, que são aqueles, que vivem isolados e não querem contato com o homem branco. Mas não se sabe ao certo quem são, onde estão, quantos são e que línguas falam. O indígena Daniel Munduruku, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Literatura pela Universidade de São Carlos e autor de 52 livros, em uma entrevista em 2017 ensina sobre o termo índio. Segundo o escritor, há dois conceitos no imaginário da sociedade brasileira intrínsecos a essa palavra: o olhar romântico do índio, que vive no meio do mato, e o aspecto ideológico, que considera que os índios são preguiçosos e atrasam o progresso. Esse imaginário, fruto do pensamento ocidental e colonizador, criou um achatamento da riqueza cultural brasileira. Quando a gente chama alguém de índio, não ofende só uma pessoa, ofende culturas que existem há milhares de anos. Esse olhar linear empobrece a nossa experiência de humanidade. No dia 19 de abril, a gente comemora um equívoco, porque se esconde a diversidade de povos que existem no Brasil. Cada povo cria seu modo de estar no mundo a partir da cultura, que é alimentada pela língua que ele fala. E cada povo tem suas tradições, sua crença, cultura, política e economia. No Brasil, existem 307 línguas muito antigas e diferentes entre si. E essas línguas são tão diferentes entre si quanto o português é diferente do chinês. Assim, a maneira mais adequada de tratamento para os povos originários é o uso da palavra indígena, que significa nativo. Mas afinal, o que o povo brasileiro sabe sobre sua porção indígena? O que você sabe sobre o índio brasileiro? Não sei responder nada, não. O índio? Nada. Não sei. Do índio eu não entendo nada, não. De índio. O índio eu acho que isso aí é uma pessoa que deve existir, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe. Acho que no Nordeste. No Goiás, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, Só vestido. O que é que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici. Agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, O índio como pessoa, é a cultura, o modo de vida.
não tem um aprofundamento. No descobrimento do Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e era sempre assim que a gente via todo ano. Eu aprendi como eles eram antigamente e como que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim. Nós sabemos pouco ainda sobre a nossa história. Isso permite que ainda não saibamos qual é a nossa posição agora e no futuro com relação ao nosso país. E quem mais sofre são as minorias, como os povos indígenas. Sobre os povos originários, ainda temos a ideia de um povo distante, que só aparece na história junto ao colonizador europeu. Vemos na escola suas fotografias nos livros, algumas cantigas, as pinturas do corpo, as roupas e comidas. Parecem algo distante. A gente que se veste de índio como fantasia no carnaval, como se a pessoa indígena fosse algo folclórico, de mentira. Mas na realidade, mesmo tendo passado muitos anos após a colonização, os povos originários continuam a enfrentar muitos problemas e a lutar por seus direitos. A desinformação contribui para que essa situação permaneça. Assim, para compreender a sua situação, é necessário saber de alguns fatos. A situação que os povos originários vivem hoje é bem antiga. Ela tem origem há 5 séculos, quando os europeus portugueses chegaram à América. A partir de então, milhões de indígenas começaram a sofrer a extinção por conflitos armados, a disseminação de doenças pela escravidão. Houve também o etnocídio, que é a destruição da própria cultura, pois eles eram obrigados a falar o português, a se converter ao catolicismo, a alterar a vestimenta, alimentação, modo de vida e etc. Em meados de 1600, o número de indígenas já havia caído de 5 milhões para 700 mil. A atuação dos bandeirantes também contribuiu para a morte de muitos indígenas. Normalmente a gente aprende na escola o bandeirante como herói, mas na verdade ele também teve essa contribuição. Eram eles que, ao explorar o interior do Brasil, em busca de metais preciosos, capturavam os indígenas para o trabalho escravo, além de combaterem qualquer manifestação que eles pudessem fazer contra. Os povos originários eram obrigados a adotarem os costumes e os hábitos dos colonizadores europeus, passando pela catequização através dos jesuítas. Eles impunham a aprendizagem de uma língua, a formação de uma família, a adoção de uma religião, a católica no caso. O mapa da distribuição das populações indígenas no território brasileiro hoje mostra como o desenvolvimento se expandia. Primeiramente, as atividades econômicas no Brasil começam no litoral, assim como os primeiros contatos com os povos originários. Aos poucos, houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. As maiores dificuldades eram as regiões de difícil acesso. Por isso, a maioria da população indígena hoje no Brasil encontra-se na Amazônia Legal. Os conflitos e massacres dos povos indígenas continuaram até o século XX, pois o Estado brasileiro não protegia as terras indígenas. A primeira Constituição, de 1824, ignorou completamente a existência das sociedades indígenas, prevalecendo uma concepção da sociedade brasileira como sendo homogênea, ou seja, como se todos os habitantes fossem iguais. Então, passou-se a verificar que catequizar os povos originários não impediam os invasores ou o extermínio dessas sociedades. É apenas em 1910 que as questões indígenas passam a fazer parte das atribuições do Estado brasileiro. É criado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que em 1967 foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atuante até hoje. Durante muito tempo, o Estado brasileiro teve uma concepção evolucionista da sociedade. Por isso, adotou políticas com relação aos povos originários de tutela, considerando os indígenas ainda incapazes. Apesar de reconhecer a diversidade cultural, acreditavam num atraso dessas sociedades, já que elas precisavam evoluir rapidamente, até se integrando com a população nacional. A FUNAI teve esse papel. Posteriormente,
com o Estatuto do Índio, a FUNAI fica responsável por proteger e assistir as populações indígenas, principalmente na definição de suas terras e o seu processo de regularização. Somente com a última Constituição, a de 1988, os povos nativos têm sua pluralidade étnica reconhecida como direito, estabelecendo relações protetoras e promotoras de direitos entre Estado e comunidades indígenas brasileiras, ao invés da tutela. Também estabeleceu o prazo máximo de 5 anos para que todas as terras indígenas do país fossem demarcadas, o que sabemos ainda não aconteceu. Afinal, quem é indígena? Além de considerarmos que existem pelo menos 256 etnias diferentes, temos que considerar que os povos indígenas vivem atualmente uma diversidade de condições. Nem todos os indígenas vivem em aldeias. A maior parte vive no interior de 724 terras indígenas espalhadas pelo país, mas 324.834 vivem em cidades. Sou Catumirim, eu sou indígena urbana. Existem indígenas em vários contextos. Existe o indígena em contexto aldeado, é um indígena aldeado que nasceu e mora na aldeia. O indígena em contexto urbano, que é o que nasceu na aldeia, mas vai morar na cidade. E o indígena urbano, que é o meu caso, que é o indígena que nasceu na cidade e fez o resgate, está no processo de autoafirmação, de autodeclaração de identidade. Inclusive, as pessoas olham pra mim assim e acham o fenótipo indígena, né? Aquele fenótipo do cabelo liso e do olho puxado. Mas não é assim. Os fenótipos indígenas são diferentes. Não existe um fenótipo indígena, não existe isso de a cara do índio. Quando as pessoas me veem agora, por exemplo, de boné, eu passo um pouco desapercebida na multidão. Mas se eu tô com o meu cocar ou eu tô com a minha pintura, as pessoas já se perguntam: nossa, o que esse índio tá fazendo no metrô? O que essa pessoa tá fazendo aqui? Já começam a questionar o que eu tô fazendo naquele contexto urbano. Quando eu estou pintada, que eu não sou menos indígena por estar de boné, não sou menos indígena por estar com tatuagem, por estar aqui. Do que os povos indígenas precisam? Os povos indígenas nunca aceitaram a opressão pela qual passaram ao longo da história pacificamente. Desde sempre lutaram para reivindicar os seus direitos. Indígenas começam a chegar para um encontro em Brasília, em áudio e vídeo, Luciana Verdolim. Olha, sob um forte esquema de policiamento aqui na esplanada dos ministérios, indígenas de todo o país começaram a chegar ontem aqui em Brasília para o acampamento Terra Livre. O encontro é considerado a maior manifestação indígena do país e a expectativa é de que reúna 4.000 pessoas. A líder indígena Sônia Guajajara nos passa o recado. Que nós vamos resistir, porque são 5 séculos que nós estamos aqui com essa experiência e que já nos tornou experientes em resistir. Eu sou Francisco Bianco, nome na língua indígena é Xanxa. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito que aprender com nós. A principal reivindicação dos povos indígenas são suas terras. Ela é essencial, não só para que tenham moradia e como meio de subsistência, mas a terra também é essencial para a sobrevivência dos povos indígenas. A terra e a natureza têm uma ligação importante para os povos. De acordo com o Intercept Brasil, as corredeiras do rio Talipires, que são os trechos dos rios em que as águas correm mais rápidas, conhecidas como 7 quedas, foram dinamitadas em abril de 2013 para a construção da usina hidrelétrica. Isso teve uma consequência muito grave, pois era um lugar sagrado para os povos indígenas da região. Para eles, o lugar era o equivalente ao céu ou paraíso na cultura cristã.
nós tínhamos esse lugar sagrado, nossa aldeia espiritual, onde vivem nossos antepassados. Para nós, todos os animais, todas as frutas, tem dança. E a gente não brinca, a gente respeita. Já os brancos não respeitam, eles destroem tudo. Pensar que não existe mais o lugar para onde os escolhidos vão depois da morte dá muita tristeza. E não é o branco que vai pagar por isso, somos nós, os mandurucus vivos. Pode vir em forma de acidente, em forma de doença ou de morte. Ficou acordado que os guerreiros vivos tinham que proteger sempre aquele lugar. Então, mesmo o branco destruindo, quem vai responder somos nós. A explosão da dinamite no local sagrado é o fim da religião, é o fim da cultura, é o fim do povo munduruku. Agora, os munduruku correm risco de acabar, de morrer do espírito também. A grande maioria, ou seja, 98,4% das áreas indígenas, ficam na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados do Brasil. Até o ano de 2008, 15% da vegetação já havia sido desmatada. A taxa de desmatamento fora das terras indígenas é 11 vezes maior. Assim, essas áreas são barreiras contra a exploração de recursos naturais, o que acaba gerando conflitos. Meu nome é Davi Cobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando bravos? Porque eles trazem doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria, são amigos. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. As terras indígenas ocupam cerca de 11,6% do território nacional. Ocupam uma área maior do que o território da França e da Inglaterra juntos. Isso incomoda muita gente, especialmente os setores da economia que têm interesse nas áreas ocupadas pelos indígenas. Muitos argumentos preconceituosos dizem que é muita terra para pouca gente e pouco trabalho, desrespeitando a forma de viver dos indígenas, que têm sua autoestima ferida pelo preconceito formado, como se eles não trabalhassem. Mas, na verdade, possui uma diversidade de forma de viver que o Estado brasileiro precisa estar atento, garantindo as condições necessárias. Há aqueles que são caçadores e coletores, os que plantam suas roças e até os que desenvolvem atividades produtivas em suas terras, comercializando a produção com os mercados não indígenas. Será que o direito à terra pelos povos originários está sendo garantido? Olha, o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com os povos indígenas. E ao longo dos anos, por mais que a Constituição de 88 reconheceu o direito do território tradicionalmente ocupado, né, dando aos indígenas o direito, né, ao usufruto exclusivo desses territórios, o Estado brasileiro, ao invés de avançar com a demarcação das terras, ele vem retrocedendo. Então, há algum tempo, essa demarcação ela está andando muito a passos lentos. Primeiro, é necessário saber que existem tipos de terras indígenas. As terras indígenas tradicionalmente ocupadas são aquelas que os povos indígenas têm o direito por já viverem tradicionalmente há muitos anos naquele lugar, ou seja, é a terra de origem que o povo sempre ocupou.
As reservas indígenas são outras terras, que não são as ocupadas originalmente por aquele povo, mas que se destinam à ocupação pelos povos indígenas. Como se dá o processo de demarcação de terras indígenas? A demarcação é feita seguindo algumas etapas. Primeiro, são feitos alguns estudos para identificar e delimitar o território ocupado por determinado povo. Deve ser considerado não só a área que aquele povo está morando, mas também toda a área que ele utiliza para reproduzir sua vida. Por exemplo, os lugares que ele caça e pesca, os lugares sagrados ou venerados, um cemitério. A FUNAI é responsável por esse estudo. Depois desse estudo, ele é levado para aprovação do presidente da FUNAI e ele vai ter 15 dias para publicar no Diário Oficial da União, que é utilizado para fazer os comunicados oficiais do Estado brasileiro. A seguir, todo mundo que é envolvido nesse processo de demarcação, por exemplo, os estados e municípios, eles devem se manifestar sobre a demarcação. Aí a FUNAI, ela vai elaborar pareceres e vai encaminhar esse processo para o ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça, ele vai declarar os limites da área e vai dar a demarcação física. Ele pode rejeitar essa identificação da área, mas ele vai ter que justificar com base na Constituição. O quinto passo é delimitar fisicamente o território indígena. Também vai ser feita o ressarcimento dos não indígenas que moravam nessa terra indígena que foi demarcada, porque eles não poderão ocupar mais aquela região. A seguir, quem faz a homologação do território é o presidente da República, por meio de um decreto. Então a terra demarcada, ela vai ser registrada no cartório, se tornando uma propriedade do Estado brasileiro. De acordo com a Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Porém, como dita pela indígena Sônia Guadajajara, a demarcação não vem ocorrendo no ritmo que deveria. O presidente Fernando Henrique Cardoso demarcou 145 terras indígenas. O presidente Lula, 87. A presidente Dilma, 21. O presidente Michel Temer, 0. O atual presidente Bolsonaro, 0. Desde 1985, somente Temer e o presidente Bolsonaro não demarcaram terras indígenas. A opinião do atual presidente é de não demarcar e de rever as atuais terras indígenas no Brasil. O senhor vai rejeitar todos os pedidos de demarcação? O senhor disse que tem vários. Não vou, olha, decisão minha. Não sendo obrigado, não tem mais reserva indígena no Brasil. Muito pelo contrário. Vamos rever as que foram demarcadas com laudos, com muita suspeição de fraude no passado. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, mais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acho que é muita terra para a gente. Mas o senhor vai rejeitar ou vai deixar parado? O que é rejeitar? Negar o pedido ou vai deixar disparado? Olha, a minha decisão é não demarcar mais terra para índio, aquelas que foram demarcadas de forma irregular, caso não tenhamos algo concreto nesse sentido, é buscar a revisão das terras. Além disso, também não vêm sendo respeitadas as demarcações já realizadas. Constantemente, as terras indígenas são invadidas por pessoas que praticam a exploração da madeira, o garimpo ilegalmente ou mesmo agricultores, que geralmente invadem de forma violenta essas terras, fazendo intimidações, ameaças ou utilizando armas. Em 2017, foram 27 tentativas de assassinato e 19 homicídios. Indígenas da etnia Gamela, do interior do Maranhão, vivem mais uma vez uma situação de tensão devido a ataques violentos. Na semana passada, homens em uma caminhonete
efetuaram diversos disparos em direção à aldeia Cajueiro. Há cerca de 15 dias, motoqueiros efetuaram diversos disparos na tentativa de intimidar e forçar a saída dos indígenas dos seus territórios. A tensão é constante desde o massacre ocorrido em abril deste ano no povoado Bahias, no município de Viana, distante 230 quilômetros da capital São Luís. Quando começou a chegar os homens que estavam armados, aí começou a agressão do lado deles, esculhambarem nós, puxando facão, outros já puxando arma e dizendo se nós não saíssemos de lá, eles iam matar nós tudinho. Aí o povo invadiu, quebraram o arame, a cerca de arame, a porteira e entraram, e aí nós fomos se recuando e correr que era bala, era chuva de bala mesmo. A polícia foi lá sim, mas não foi para falar com nós não. A bancada ruralista, que é uma das maiores e mais atuantes do Congresso Nacional, é representada pelos grandes proprietários de terra do Brasil, sempre propondo medidas a favor do agronegócio. No caso, a demarcação de terras indígenas é algo que impede seu avanço. Assim, a bancada ruralista está sempre criando projetos de lei e medidas para tirar ou impedir os direitos dos povos indígenas, principalmente o da terra. Os povos originários também sofrem com a pressão das atividades econômicas e cada vez mais vão em direção às suas terras, como o próprio agronegócio. A própria Constituição permite a construção de hidrelétricas e que as riquezas minerais podem ser aproveitadas em terras indígenas por não indígenas. Todos esses conflitos acabam por levar à morte dos povos originários. Vemos o aumento de casos de alcoolismo e até de depressão. Entre 2016 e 2017, o número de suicídios entre indígenas cresceu 20%. No ano de 2020, no qual o mundo passa pela pandemia provocada pela Covid-19, os povos indígenas sofrem consequências muito graves. Eles são mais vulneráveis a infecções respiratórias. Além disso, os modos de vida de muitos indígenas são diferentes dos que vivem na cidade e podem se isolar, pois eles vivem em casas coletivas, compartilhando utensílios, favorecendo o contágio. Até o dia 12 de agosto, 24.246 casos foram confirmados, e os óbitos em terras indígenas já são 322. O sistema de saúde indígena tem sofrido com a falta de recursos para atender as complicações causadas pelo coronavírus. Somado a isso, temos vários vetos pelo atual presidente para enviar recursos de auxílios às comunidades indígenas, como água potável, materiais de higiene e limpeza, instalação de internet, distribuição de cestas básicas, verba emergencial para a saúde indígena e a obrigação de o governo oferecer mais leitos hospitalares de UTI, ventiladores e máquinas de oxigenação e a facilitação do acesso ao auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. Tudo isso pode estar levando os indígenas a um novo genocídio. Assim, nós devemos defender os povos originários, nos somando a eles na luta por seus direitos, sobretudo por seus territórios, ao combate ao preconceito e ideias errôneas ainda muito presentes em nossos círculos e na atitude cidadã consciente, na qual possamos não só escolher representantes, como também cobrá-los em atitudes que vão de acordo com as necessidades dos povos indígenas. Preste atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos.